Nesta manhã, eu gostaria de dar continuidade à nova série de mensagens. Começamos domingo passado, a nossa série com o título Dando Sentido à Vida. E hoje eu gostaria de falar dentro desta série sobre um tema muito, mas muito especial, muito importante. Hoje nós vamos conversar sobre sonhando os sonhos de Deus. Sonhando os sonhos de Deus. E eu gostaria de convidá-lo neste momento a abrir a Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, lá no capítulo 17. Abra comigo e me acompanhe nessa leitura. Separe aí também as tuas anotações, teu caderno, sua caneta, enfim, o computador, o celular, aonde você costuma anotar. Mas esteja atento porque Deus vai falar de maneira especial ao seu coração. E diz o texto lá de Gênesis, no capítulo 17, versículo 1 em diante. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: De agora em diante, sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei e o farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época.
Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos os do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os de sua casa, tanto os nascidos em casa, como os comprados de estrangeiros. E que Deus nos abençoe nesta nossa meditação, nesta manhã. Amém, Pai. Fala conosco pela Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Sonhando os sonhos de Deus. Este é o nosso tema de hoje. Abraão foi um homem desafiado a sonhar. Ele já era avançado em idade. Sonhar, meus irmãos, sonhar aqui é ter projetos a realizar. E quantos sonhos nós já tivemos na vida? Quantos sonhos você já teve na sua vida? Você ainda sonha? E eu posso dizer com muita clareza e com muita convicção que só tem prazer na vida quem tem sonhos. Uma pessoa que parou de sonhar é uma pessoa que está morta. Portanto, o grande desafio para nós é que continuemos a sonhar. Mas por que muitos pararam de sonhar? Por que muitos pararam de sonhar? Por que muitos já não têm mais projetos na vida? Por causa de problemas, de decepções, de frustrações, por causa de pessoas que os enganaram e os traíram. E então essas pessoas acabaram perdendo os seus sonhos. Que triste isso! Mas nesta manhã, creia, meu irmão, minha irmã, que Deus quer que você resgate os sonhos que vêm do coração dele. Você, pai, hoje é um dia especial para você. Saiba nesta manhã que Deus quer que você resgate sonhos que venham do coração dele. O tão conhecido Martin Luther King, ele pregou o seu memorável sermão, I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho, em meio à perseguição aos negros lá nos Estados Unidos. E ele dizia que ele sonhava com uma nação livre, onde houvesse igualdade. O sonho de Luther King ainda está se realizando. Mas muitos direitos já foram conquistados pelos negros norte-americanos. Isso é uma realidade. Mas o que é que tudo isso tem a ver com a vida de Abraão no texto que a gente acabou de meditar, que a gente acabou de ler? O que é que tem a ver? Eu gostaria nessa manhã de pontuar nessa história alguns momentos muito importantes que têm tudo a ver com sonhos e projetos. Eu quero pontuar aqui alguns momentos na vida de Abraão que tem a ver com você, que tem sonhos, que tem projetos. Você tem sonhos? Tem projetos? Então essa mensagem é para você. E eu quero falar sobre 4 momentos importantes. O primeiro momento, Deus plantou um sonho no coração de Abraão. Anote isso. Esse é o primeiro momento. E qual era este sonho? Deus disse: Abraão, você será pai de uma grande nação. E então Deus tirou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, atualmente o Iraque, e o enviou à terra de Canaã. E o que me chama a atenção aqui é que Deus chamou Abraão, Deus plantou um sonho no coração de Abraão e o desafiou quando ele tinha 75 anos de idade. Anote isso. 75 anos de idade, naquela época, Abraão já era um homem estabelecido, um homem próspero,
um homem rico. E sabe o que isso mostra para nós, meus irmãos? Isso só mostra que não há idade para Deus plantar sonhos no nosso coração. Não há idade. Eu pergunto a você, você está vivo? Você está respirando? Toca aí em você, veja se você está vivo. Você está vivo? Então eu quero dizer para você, e tem uma excelente notícia. Se você está vivo, Deus tem projetos para você. Deus tem projetos para a sua vida. Deus pode a qualquer momento mudar a história da sua vida. Ou seja, você está caminhando, você está vivendo a sua vida e de repente você ouve Deus falando com você e dizendo: eu tenho uma proposta para você. Eu tenho algo para você, eu tenho uma nova ideia. Eu tenho uma coisa diferente que eu quero fazer. Veja que interessante, quando eu olho para a vida de Abraão, eu percebo nitidamente que Deus tira este homem da zona de conforto. Porque vamos pensar, meus irmãos, pense comigo. Para que mexer na vida de um homem de 75 anos? Estabelecido. Um homem rico, que já tinha conquistado tudo. E mais, e era um homem respeitado na sua terra. Para que mexer com um homem assim? E um detalhe mais interessante, meus irmãos, é que este sonho parecia impossível. Pois como um homem de 75 anos, casado com uma mulher estéril, poderia ser pai de uma grande nação sem ter herdeiros? Olha que coisa mais maluca aos nossos olhos. Mas, por 24 anos, Deus foi maturando este sonho no coração de Abraão. Meus irmãos, e aí no texto que nós vimos agora, que acabamos de ler, mostra que Abraão já está com 99 anos de idade. E aí Deus então muda o nome de Abrão para Abraão. E Sarai para Sara. E ele diz novamente: eu tenho uma proposta para vocês. Não é somente novos nomes. Não, mas vocês serão pais de uma grande nação. Para Abraão e Sara. Esse sonho foi dado para Abraão, que envolvia Sara também. E sabe o que eu aprendo? Sabe o que isso quer dizer? Que olha, meus irmãos, preste bem atenção nisso. É que não há sonhos sem Sara. Não há sonhos sem Sara. Porque tem gente que diz o seguinte, olha, às vezes chega para nós, para os pastores, e eles dizem assim: Deus colocou um sonho no meu coração, olha, Deus está falando tanto comigo, Ele está colocando um sonho, algo novo no meu coração, e é maravilhoso, eles ficam tão empolgados, e aí a gente pergunta: escuta, o seu cônjuge está sabendo disso? O seu marido ou a sua esposa? Está sabendo disso? Aí a pessoa diz assim: não sabe nada, aliás, não está nem participando disso. Então deixa eu dizer para você, esse sonho não é de Deus. Tem nada a ver com Deus, porque o sonho que vem para você, homem, mulher, envolve a família, envolve os seus filhos, envolve o seu cônjuge. Tanto para você, homem, quanto para você, mulher. Envolve a sua casa, o sonho que Deus planta é um sonho para a família. Você acredita nisso? Mas a pergunta que eu faço é: como saber quando o sonho é de Deus e quando é um sonho nosso? Como é que a gente pode saber? Esse limiar é muito tênue, é complicado por vezes. Por vezes sim. Como saber quando é coisa do meu coração? Às vezes a gente tem um sonho e a gente fica pensando: será que isso é coisa do meu coração? É coisa da minha vontade, da minha cabeça, dos meus desejos? Como é que eu posso saber? E quando realmente é uma coisa que vem de Deus? Quando? Meus irmãos, observe 4 características, dentro desse aspecto ainda. Observe 4 características de um sonho que vem de Deus. Primeira característica: um sonho que vem de Deus não contraria a sua palavra. Um sonho que vem de Deus não contraria a sua palavra. Certa vez uma pessoa se aproximou de mim em um dos nossos cultos e ele disse para mim: Ronaldo, pastor Ronaldo, Deus colocou um sonho no meu coração de eu me casar com a fulana de tal. Eu falei: puxa vida, eu queria que o pastor
orasse por isso, ore por mim, ore por essa situação, porque Deus colocou esse sonho no meu coração. E aí, conversando, eu perguntei, escuta, mas esta pessoa, essa fulana de tal, ela é casada ou é solteira? Ah, pastor, ela é casada. Ela é casada, pastor. Mas acontece o seguinte, eu percebo, eu sou apaixonado por ela e eu percebo que o marido dela não cuida bem dela. Então eu queria que o Senhor me ajudasse em oração neste sonho que o Senhor colocou no meu coração, para que se confirmasse mesmo, porque eu quero estar com ela, porque eu vou cuidar melhor dela. E aí eu disse o seguinte para ele, olha, 2 problemas, meu irmão. Eu disse para esse irmão, 2 problemas. Primeiro que a gente não faz macumba gospel. Oração contra. Não, a gente não entra por esse caminho. Oração para prejudicar o outro. Esquece. E Deus não ouve esse tipo de oração. E segundo, é pecado. O que você está fazendo é pecado porque você está cobiçando alguém que já tem um compromisso, que tem marido. Então esquece. Nós precisamos entender, meus irmãos, que os sonhos de Deus não contrariam a sua palavra. Outra característica de um sonho que vem de Deus. Primeiro, não contraria a sua palavra. Segundo, exige fé. Anote. Exige fé. Se você tem um projeto e acha que você pode realizar de acordo com as suas próprias forças, na sua própria capacidade, com o seu dinheiro, e usando a sua inteligência, sem a participação de Deus, sem a cooperação de Deus, sem a mão de Deus sobre a sua vida, e sem a necessidade até mesmo de fé, então eu quero dizer para você que este sonho não é de Deus. Não é de Deus. Os sonhos de Deus exigem fé. E então Ele os abençoa. Outra característica importante, anote para você saber, quando um sonho vem de Deus, primeiro, não contraria a palavra de Deus. Segundo, exige fé. Terceiro, alcança outras pessoas. Os sonhos de Deus não são egoístas apenas para satisfazer a minha vida, os meus desejos, aquilo que eu quero. Quando Deus coloca sonhos em você, sempre vai respingar em alguém. Sempre vai abençoar a vida de outros também. E ainda mais uma outra característica importante. Observe essa característica quando um sonho vem de Deus. Primeiro, não contraria a palavra. Segundo, exige fé. Terceiro, alcança outras pessoas. E quarto, gera paixão. Sim, gera paixão. Uma pessoa que tem sonhos de Deus, ela se envolve nesse sonho. Se envolve, ela ama esse sonho. Ela investe neste sonho. E aí, meus irmãos, foi Deus então que implantou o sonho no coração de Abraão. Este é um primeiro momento. Deus plantou um sonho no coração de Abraão. Vamos para o segundo momento? Observe comigo esse segundo momento, que é importante. Que fala sobre a condição para que o sonho fosse realizado. Anote isso. Veja que o texto mostra para nós nitidamente, claramente, que Deus estabeleceu uma condição. Veja no versículo 1 do capítulo 17. Deus está dizendo, Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Ande na minha presença e seja íntegro. Essa é a condição. Você veja aqui, Deus ele faz um pacto com Abraão. E todo pacto, gente, tem as duas partes. Deus disse para Abraão, olha Abraão, a minha parte é fazer de você uma grande nação. E a sua parte é ser íntegro. Ok? Está no texto. Esse foi o pacto. Interessante que Deus faz uma aliança com uma marca visível. Quem é casado sabe, né? Casado carrega um anel no dedo da mão esquerda. Né? E esse anel é um sinal visível da aliança, de aliança do coração e também um testemunho público. Não é verdade? E aí aqui o texto diz que Deus falou com Abraão. Diz lá o texto, olha Abraão, você vai circuncidar todos os homens da sua casa, sejam da sua família, empregados ou que moram com você. Todos os homens terão uma marca no corpo, diz aqui as Escrituras. E esta marca significará que nós temos um pacto,
que nós temos uma aliança. Foi o que Deus disse. É interessante a lógica disso, meus irmãos. Todas as vezes que o homem olhasse agora para o seu corpo, ele se lembraria da aliança com Deus. Toda vez ele se lembraria que ele carregava no seu corpo uma marca que Deus mandou fazer. É o que está aqui no texto. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu. Ele cumpriu, ele fez aquilo que Deus havia falado. E existe uma aplicação aqui importante dentro desse aspecto que eu quero perguntar para você. Sabe por que muitos dos nossos sonhos, muitos dos nossos projetos não vão para frente? Sabe por quê? Sabe por que muitos sonhos nossos não se realizam? Ficam no congelador ou no freezer. Sabe por que muitos projetos nossos até foram esquecidos? Olha, eu ouso dizer para você, é porque faltou a nós, muitas vezes, integridade. Esse é o problema. Nós queremos a bênção. Mas o nosso problema, nós não queremos o compromisso com o Deus da bênção. Com quem abençoa. Aí a gente vai para a igreja, a gente dobra os joelhos, a gente ora na presença de Deus em lágrimas, pedindo ao Senhor que nos abençoe. A gente faz isso e eu pergunto, e qual é a nossa parte? Qual é a minha parte? Qual é a sua parte do pacto? Será que nós estamos sendo fiéis a Deus como Ele sempre foi fiel a nós? Para você refletir, pense nisso. Será que nós estamos cumprindo, queridos? Será que nós estamos cumprindo com a nossa parte de uma vida coerente, de uma vida íntegra, de uma vida pautada na palavra, de uma vida digna, de uma vida honrada, de uma vida santa? Meus irmãos, muitos dos nossos projetos e sonhos não se realizaram por falta de integridade, seja na vida financeira, seja na vida familiar, na vida conjugal, nos relacionamentos. Deus quer nos abençoar. Deus tem um prazer enorme em nos abençoar, mas nós precisamos cumprir a nossa parte no acordo. Precisamos. Então saiba de uma coisa importante, que Deus tem projetos para você. Deus tem algo para você, mas Deus só pode fazer coisas grandes. É isso que você deseja? Coisas grandes? Deus só pode fazer algo grande na tua vida se você estiver vivendo uma vida de integridade. Agora, veja bem, deixa eu explicar isso melhor. O conceito de integridade. Quando eu estou falando sobre integridade, o conceito de integridade não é o conceito de perfeição. Não é isso. Mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no próximo aspecto, que é o terceiro momento. O terceiro momento. Qual é o terceiro momento? Que a gente vê. Abraão, agora, ele vai para a sala de espera. Esse é o terceiro momento. Abraão vai para a sala de espera. O que é essa sala de espera, gente? É o tempo que você vai ter que esperar. É o tempo enquanto o sonho ainda não se realiza. E aqui tem um problema, porque quem que gosta de esperar? Você gosta de ficar na sala de espera lá do dentista, do médico, do advogado, no banco, ou em qualquer outro lugar? Quem é que gosta de ficar esperando para ser atendido? E por vezes demora. Já houve situações comigo que eu tive que esperar muito tempo. Às vezes 3 horas de espera. É horrível, não é verdade, gente? A gente não gosta. A espera nos incomoda, é verdade. Agora, aconteceram 2 coisas difíceis na sala de espera de Abraão. Anote essas 2 coisas difíceis que aconteceram na sala de espera com Abraão. Primeiro, a primeira coisa que aconteceu é que Abraão pecou. Anote isso. Abraão pecou. Você acha que Abraão, o pai da fé, ele era impecável? Não cometia pecados? Pois é.
Grandes homens de Deus na Bíblia erraram, falharam, pecaram. Veja o que aconteceu. Sara chega para Abraão, Sara era estéril. E ela chega para Abraão, ela diz, olha, já que eu não pude te dar um filho, tome a minha empregada Agar como tua mulher. E a Bíblia diz que Abraão aceitou a proposta. Ele aceitou. Agora, tudo isso, o pecado de Abraão não foi ter tomado a mulher, a escrava, porque isso fazia parte da cultura na época. Quando a mulher era estéril, ela poderia dar a sua empregada, para que o marido concebesse filhos com ela. Esse não é o pecado de Abraão. Não. Ele aceita a proposta e ele gera Ismael. O pecado de Abraão foi falta de crer na promessa de Deus. Ele pecou contra Deus. Ele pecou contra Deus e Deus, por misericórdia. Deus, por misericórdia. A Bíblia diz que Deus abençoou a escrava Agar e Ismael. Deus abençoou, mas a proposta original não era com eles. Aí você pergunta, então, Ronaldo, qual era a virtude deste homem, Abraão? A virtude dele está no versículo 3, que diz, Abraão prostrou-se rosto em terra. Abraão prostrou-se rosto em terra. Veja, o homem íntegro não é aquele que nunca peca, mas é aquele que põe o rosto no pó. É aquele que se humilha na presença de Deus. É aquele que reconhece que é pecador, que pede a ajuda do Altíssimo. Este é o homem íntegro, é aquele que diz, Pai, tem misericórdia de mim que sou pecador. Pai, tem misericórdia da minha humanidade, da minha pequenez, da minha finitude. Eu sou pó, Pai. Tem misericórdia de mim, eu preciso de Ti. Preciso da Tua graça, da Tua bênção e do Teu favor sobre a minha vida. Eu preciso do Senhor. Este é o homem íntegro. E eu pergunto para você nesta manhã, você tem se prostrado diante do Senhor? Você tem se humilhado na presença dEle? Você tem colocado o seu rosto no pó? Você tem confessado os seus pecados diante de Deus? Como está a sua vida? Hein? Como está a sua vida? O que Deus espera de nós? Deus não espera de você perfeição. Não espera de mim perfeição. O que Deus espera de mim e de você é coração sincero, coração quebrantado na presença do Senhor. Porque a Bíblia diz no Salmo 51, versículo 17, que é um coração contrito e um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Então a primeira coisa difícil na sala de espera de Abraão é que ele pecou. Ele pecou. E qual foi a segunda coisa difícil na sala de espera de Abraão? É que ele foi atribulado, gente. Ele foi atribulado, ele teve que sair da sua casa, ele sofreu preconceitos e guerras e difamação e agressões. Mas olha, quando a tribulação vem, quando a tribulação chega, aí entra a providência. Entra a provisão de Deus, a provisão do Senhor. Ele entra agora com a providência na nossa vida e Ele nos garante a vitória. Aí entra o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. E este Deus diz para mim e para você, não tenha medo, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Foi o que Deus falou com Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 1. Abraão, você não precisa temer. Eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Tome posse dessa palavra hoje, em nome de Jesus, você pai. Nesse dia especial, tome posse desta palavra, não tenha medo, diz o Senhor. Eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Na hora da dor, da aflição, da tribulação, dos medos, das dúvidas, das incertezas, diga, eu não preciso temer, o Senhor é o meu escudo e grande será a minha recompensa. O Senhor é aquele que me protege, aquele que me consola, aquele que me abriga e aquele que me dá vitória. Glória a Deus por isso. Se você tem o Espírito Santo de Deus, então essa palavra é para você. É para você, meu irmão, minha irmã, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta manhã.
Glória a Deus por isso. Na sala de espera, Abraão pecou e se prostrou. Na sala de espera, Abraão foi atribulado, mas venceu. Esse tempo, gente, é muito difícil para nós. O tempo de espera é muito difícil para nós. É aí, justamente aí, que nós cometemos erros na vida. Porque a gente não consegue esperar. É aí que a gente se atropela. E atropela outros. E somos atribulados. Mas sempre que Deus nos coloca na sala de espera, é porque Ele está preparando o nosso coração. Se você está nesse momento da sua vida, saiba que Deus está preparando o seu coração. Ele sabe que há coisas que precisam ser trabalhadas dentro de você antes dele te abençoar. Ele sabe de todos os detalhes da sua vida. E Ele quer te abençoar. Mas há um quarto momento. Um quarto momento dessa história. E agora esse quarto momento fala do teste da confiança. O quarto momento é o teste da confiança. Veja, o que acontece? Um ano depois, nasceu Isaac. Abraão tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa, e ele teve um filho com 100 anos de idade. Gente, Deus fez o que parecia impossível. Agora, Abraão tem um filho. E eu pergunto para você. Agora, Abraão já tem Isaac, o seu filho. E eu pergunto, a promessa estava totalmente cumprida? Nasceu Isaac. A promessa estava totalmente cumprida? Não. Aquilo era apenas o início. Era o início. Porque Abraão não era ainda o pai de uma nação. Ele era pai do menino, de Isaac. Naquele momento. Ele não tinha nada mais do que um filho. Agora Deus queria saber se aqueles 25 anos de espera amadureceram Abraão. Foram 25 anos de espera, gente. E Deus queria saber se aquilo realmente, esse tempo de espera, amadureceu Abraão. Por isso Deus disse, eu quero teu filho em holocausto, Abraão. Eu quero teu filho em holocausto. Aí você fala assim, mas como assim? Mas que loucura é essa? Como é que Deus pede uma coisa dessa? Não era Isaac o filho da promessa? Deus não disse, será que ele pensou melhor e está voltando atrás? Como assim? O filho que ia gerar uma grande nação não era Isaac? Deus não falou? Mas Deus disse aqui no texto, você vai sacrificar o teu filho no Monte Moriá. Você vai sacrificar. Gente, era o último teste. O teste da confiança. E essa história você pode ler depois melhor na sua casa. Leia Gênesis capítulo 22. Leia o capítulo todo. Meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão então obedeceu. Ele pegou o menino, que era a sua alegria. O menino era a alegria da casa. E ele foi em direção àquele monte. Você sabe o que é ter filho na velhice? Eu fico imaginando o que significa ter um filho na velhice. A criança, ela se torna a maior alegria do lar. Quando nós temos nossos filhos ainda jovens, é uma alegria, imagina, para Abraão. Aguardou a promessa, aquela promessa se cumpriu, e agora ele tem um filho, e ele já é idoso, 100 anos. Aquela criança era a alegria da casa. Imagina ali, eu fico imaginando Abraão levantando logo cedo, e pegando o menino, levando o menino para todo quanto é lado, ensinando ele uma série de coisas. Brincando com ele, passando o dia com aquele menino. Provavelmente, eu acredito que Abraão, ele perdeu o foco da promessa, e ele começou a criar uma espécie de filholatria. Filholatria, ou seja, uma adoração ao filho. Ah, meus irmãos,
Talvez Abraão ele tenha feito do seu filho o seu Deus, o seu projeto. E aí Deus chega para Abraão e diz o seguinte: Abraão, o menino é a coisa mais importante que você tem? Hein, Abraão? Ele é a coisa mais importante? É mais importante que o meu sonho para você? Eu quero o menino então. Eu quero o menino então. Mas agora o detalhe é, Abraão estava amadurecido, gente. Pois é, ele obedeceu e ele levou o menino para ser sacrificado. E quando eles chegaram lá no Monte Moriá, aquele menino, ele perguntou: papai, está aqui a faca, a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Onde está? E a resposta de Abraão é a resposta agora de um homem de fé, confiante em Deus. Ele disse: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Abraão creu, a Bíblia diz. Isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu que ou Deus interromperia a morte de Isaque, ou Deus iria ressuscitar Isaque. Mas ele creu. E olha, naquele momento, a Bíblia diz, depois leia lá, o texto de Gênesis no capítulo 22. Quando Abraão levanta a faca, o machado, para matar o filho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece e diz: não, Abraão, para, não faça nada contra o menino, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não negou o seu único filho. Eu vou te abençoar. O Senhor estava dizendo: agora eu vi, você é um homem de fé, era seu último teste, e você passou, você foi aprovado nesse teste. Abraão, você agora está pronto para se transformar em uma grande nação. Aleluia por isso. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus tem promessas para a sua vida. Creia nisso, apesar das lutas, das dificuldades, das tribulações que enfrentamos, saiba que Deus proverá. Deus proverá. Acho que na sua casa hoje você pode dizer isso. Diga isso. Deus proverá. Diga mais uma vez: Deus proverá. Diante das lutas que você está enfrentando. E às vezes você questiona dizendo: será que as promessas do Senhor vão se cumprir na minha vida? Porque eu só estou enfrentando lutas, dificuldades, problemas sem fim. Mas eu quero dizer para você que Deus vai prover. Deus vai prover. Creia nisso. Deus vai prover, porque se Deus tem promessa para você, Ele vai prover. Você crê nisso? Sabe, eu não sei de onde que vem a bênção, como é que vai ser, como é que Deus vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza. O Deus que chamou, o Deus que abençoa, o Deus que é fiel, este Deus vai prover, vai dar graça e vai te abençoar. Creia nesta verdade em nome de Jesus. E eu quero concluir aqui, encerrando essa mensagem com vocês. Vou encerrar. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. 100 anos. Abraão morreu com 175 anos. Você imaginou? Quantos aqui não gostariam de viver até os 175? Inclusive meu pai, que sempre comenta, né? Sempre diz. Ele falava dos 120. Agora ele está mais ousado e ele diz: vou até os 175 anos. Oh, glória! Coisa boa. É isso aí, é isso aí. Mas Abraão viveu muito, ele viveu muito e ele morreu, a Bíblia diz que ele morreu em boa velhice. Gente querida, o que é boa velhice? O que é boa velhice é viver em integridade diante de Deus até o fim, até o fim, até o fim. E saber que Deus cumpre os seus propósitos. Isso é viver em boa velhice. E a história de Abraão ainda mostra que ele teve mais 8 filhos. Não estava fraco não. Teve mais 8 filhos. E ele se tornou o pai de uma grande nação. A promessa se cumpriu na vida dele.
Ele viveu bem os seus dias e foi um homem de fé. Ele recebeu, ele acolheu a promessa do Senhor que dizia a Abraão: eu vou te abençoar. Ele acolheu essa promessa. Ele recebeu em seu coração, ele confiou, ele creu, ele entregou, ele fez a parte dele. E ele foi um homem abençoado. Eu pergunto para você, para nós finalizarmos aqui, neste nosso tema, nessa nossa meditação. Você tem sonhos de Deus para a sua vida? Você tem? Hoje, especificamente os pais. Você, pai, tem sonho de Deus para a sua vida? Você deseja receber novos sonhos? E ser um homem abençoado? E ter uma família abençoada? Hein? Você deseja isso? Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui nesta manhã? O Senhor está dizendo aquilo que Ele disse para Abraão: anda na minha presença e seja íntegro. Abraão, vamos fazer um pacto? A minha parte é cumprir com aquilo que eu falei, de fazer você um pai de uma numerosa nação. A sua parte é andar na minha presença e ser íntegro. E então Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Por que Ele vai cumprir? Porque Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Receba esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus, e seja abençoado.